Oi, gente linda, maravilhosa. Beijo, beijo, beijo no coração. Eu sou a evangelista Patrícia. Quero deixar com vocês aí mais um capítulo, segundo Crônicas, capítulo 3. Deixe o seu like, o seu comentário. Preciso muito, 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 muito do seu like, do seu comentário, tá? E aí eu preciso realmente, porque nem que seja uma palavra, gente, eu preciso de vocês. Senão o canal não cresce e junto vamos estar destacando, falando do amor de Deus, pregando o amor de Deus a cada coração, amém? Então Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Vamos estar aí iniciando mais uma live para honra e glória do Senhor, amém? Eu sou a evangelista Patrícia. Entra compartilhando para honra e glória do Senhor. Hoje nós vamos falar da construção do templo. Nós sabemos que Davi, ele aconselhou muito, muito o seu filho Salomão para que obedecesse, né, os mandamentos do Senhor. Salomão, aqui no capítulo 3 fala da construção do templo. Aqui está sendo explicado para o povo como foi a construção do templo. Porque aqui o templo já estava destruído, aqui em Crônicas. Eles voltaram do exílio, eles estavam exilados, ficaram 70 anos exilados. Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, estava tudo destruído. E aqui o autor ele entra contando como foi a construção do templo para que o povo não esquecesse essa história. O quão importante é estar contando essa história, que é verdadeira. E aí vamos estar aí ouvindo falar, né? Nós vamos estar aí ouvindo falar. Olha bem, Salomão precisava de muitos trabalhadores especializados para construir o templo. Ele contratou artesãos que trabalhavam com ouro, prata, bronze, ferro, lapidários, carpinteiros, tecelões, tintureiros, gravadores, metalúrgicos, podiam trabalhar com mais de uma espécie de metal. Era comum os filhos aprenderem profissão dos pais, tá? Os pais eles passavam a profissão para os seus filhos. E aqui houve os preparativos para a construção do templo. A construção do templo também está narrada no 1 Reis, capítulo 6, do 1 ao 30. Gente, vamos aí curtindo, compartilhando para o glória do Senhor. Salomão, filho de Davi, começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, o local onde era chamado de Monte Moriá, né? No Monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão, o terceiro rei em Israel. O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar trigo de Araúna. O, o, GT, o Jebuseu, eu falando Jebuseu, o Jebuseu, ele era o lugar que ele malhava trigo, né? Salomão começou a construção ali no, no segundo mês do quarto ano, depois que Salomão estava governando durante 4 anos, ele iniciou a construção do templo no seu quarto reinado. O templo que Salomão construiu media 27 metros de comprimento por 9 de largura, de acordo com o padrão antigo. A sala da entrada tinha 9 metros de largura, que era a mesma largura do santuário, e sua altura era de 9 metros. Salomão revestiu de ouro puro o lado de dentro da sala
Ele forrou de madeira de pinho e o lugar santo revestiu de ouro puro a madeira e fez entalhes de figuras. Ele fez tipo figuras, né? Ô, gente, vai deixando aí o seu. Foi com muito assim, com muito zelo que foi feita essa construção, né? Por que que o templo era grande? Alguém pode perguntar, nossa, por que fez um templo tão grande? Porque o templo era extravagante, tão grande, tão enorme. O alicerce do templo era quase tão grande quanto um campo de futebol. O seu interior era repleto de ouro, valendo milhões de dólares. Precisava ser grande tamanho de to... precisava ser de grande tamanho para abrigar multidões que o visitariam durante as festividades. Os sacrifícios diários requeriam muitos sacerdotes e grande quantidade de equipamentos. O povo também queria um lugar que fosse bonito para a adoração. Queriam que ele fosse o melhor que pudesse construir. Você também deve fazer o que pode para ajudar a cuidar do prédio da sua igreja e torná-lo mais atrativo e mais bonito, porque agrada ao Senhor. Olha quanta beleza nesse templo de Salomão, quanto que gastou aí, né? Às vezes a pessoa fala assim, alguém pode estar lendo e falar assim, quanto desperdício, mas eu quero falar com você, que não era desperdício nenhum. Você se lembra quando aquela mulher ungiu os pés de Jesus, derramou ali, né? Acho que é o perfume de alabastro que fala, né? Aí depois ela enxugou os pés do Senhor, ungiu os pés do Senhor. Aí alguém falou que era, Judas falou que era um desperdício. Aí Jesus foi, não falou com ele, que Jesus gostou. Deus gosta quando nós fazemos as coisas para ele com zelo. E aqui, gente, essas figuras que foram entalhadas em entalhes de figuras representavam madeiras e correntes. Enfeitou o templo com pedras preciosas e com ouro do país de Parvim. Revestiu de ouro as vigas, os batetes, as paredes e as portas do templo e mandou gravar figuras de querubins nas paredes. A sala interna, isto é, o lugar santo, santíssimo, media 9 metros de comprimento por 9 de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo, foram usados mais de 20 mil quilos de ouro. Imagina, gente. Alguém pode pensar que desperdício, mas foi feito para a honra e glória do Senhor. Um lugar bonito para adoração a Deus. Quando o lugar que você frequenta é feio, você fica meio. Você fica meio até. Às vezes você fica até com vergonha de convidar as pessoas para ir à igreja. Claro que tem, né, lugares. Às vezes a gente fala assim, é para Deus e tudo, para Deus tem que ser o melhor. Ele é dono de tudo. Eu achei muito lindo no capítulo de ontem quando não sei se foi de ontem, eu só sei que uma parte que eu li que falou, acho que foi sim, foi ontem mesmo. Falando assim que anteontem que eu li o capítulo 1, falando assim, que Deus é esse? Que Deus é esse que nós podemos fazer casa para ele? Não podemos fazer casa para o nosso Deus, mas podemos fazer uma casa de adoração. O templo era para adoração e sacrifício ao Senhor. E aqui o para revestir as paredes do lugar santíssimo foram usados, igual eu falei com vocês, mais de 20 mil quilos de ouro. O ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo. Os pregos também eram banhados de ouro. E as paredes da sala de cima também foram revestidas de ouro. Salomão, filho de Davi, mandou fazer 2 querubins de madeiras que foram folheados a ouro e os colocou no lugar santíssimo. Cada querubim tinha 2 asas e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Os querubins estavam com as asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede,
e no meio da sala a asa de um tocava na asa do outro. Portanto, as asas se estendiam por 9 metros de uma parede à outra. Os querubins estavam de pé olhando para o lugar santo. Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo. Era tecida de linho fino e fios de lã azul, púrpura, vermelha e bordada com figuras de querubins. Olha o capricho da construção do templo, né? Será que quando eu vou preparar algo para Deus, eu faço com bastante capricho? Tenho que fazer com bastante capricho, né? Muitas vezes nós não fazemos com zelo, né? Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu vou cantar um cântico, mas eu não ensaiei direito, não, mas é para Deus. Se é para Deus, vai ensaiar e faz bonito, né? Nós temos que fazer as coisas para Deus com perfeição. O rei mandou fazer 2 colunas, cada uma medindo 15,5 metros de altura, e colocou em frente ao templo. Cada coluna tinha no alto um remate de 2,20 metros de altura. O alto das colunas era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e de romãs de bronze, que eram em número de 100. As colunas foram postas na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Não tem nada a ver com, pelo que eu entendi aqui, pela explicação, não tem nada a ver com o nome do pai do avô de Davi, não, tá, gente? Isso aí significa força, significa força. Deixa eu dar uma olhadinha nessa Bíblia aqui, o que está explicando aqui, em 1 Crônicas, né? Só para me fechar esse capítulo aí. Olha, o que eu estou aprendendo aqui nesse capítulo, que Salomão, tudo que Davi, seu pai, mandou ele fazer em relação ao templo, ele começou a fazer. Levou 4 anos para começar, porque eu acredito que ele precisou comprar, mesmo o Davi tendo arrumado bastante material, ele ainda teve que fazer uma aliança ele fez uma aliança com o rei de Tiro para conseguir mais materiais para a construção do templo. E o templo ficou enorme, 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 enorme. E maravilhoso. O templo era considerado o maior do mundo, porque o nosso Deus é maior do que qualquer outro Deus. Não há outro Deus maior do que o nosso. E eu fico pensando desse Deus poderoso, tão grande, que se inclina para ouvir o nosso clamor. Quem somos nós? Miseráveis, pobres e pecadores. Mas Deus está sempre pronto a nos abençoar. Vou ver se tem algum comentário aqui, né? O templo pós-exílico, não, esse aqui não é muito importante, não tá falando, é importante, né? Que tá falando, aqui em 2 Crônicas, capítulo 3, está recontando a história da construção do templo para o pessoal que ficou 70 anos exilado e precisava conhecer a história dele. Muitas vezes nossos pais esquecem de contar a nossa história. Você que é pai e mãe, você já contou a sua história para o seu filho? Precisamos contar a nossa história. Será que nosso filho sabe quem é o nosso avô? Até o avô acho que sabe, né? Quem era o nosso tataravô? Quem era o nosso bisavô? Falar com vocês, eu não sei nem o nome do meu bisavô. Então, aqui nesse capítulo 3, está falando da construção do templo. Salomão começou depois de 4 anos. Depois está falando dos 2 querubins e falando das 2 colunas. Quão perfeito foi a construção do templo. Assim como era perfeito, foi perfeito a construção do templo, o Senhor fala conosco: ser perfeito, seja perfeito, sede santos como eu sou santo. Alguém pode falar assim: eu não tenho condição de ser santo. Mas nós temos, se Deus está mandando a gente ser santo, é porque temos condição de ser santo, sim. Santo não é para ser adorado, não. Santo é separado para Deus. Nós somos separados para Deus. E a cada dia nós devemos
buscar dia após dia, consertar perante o Senhor, lendo a Bíblia todos os dias. Isso é mega importante. Por isso que eu quero que você deixe o seu comentário. Como vai a sua vida com Deus? Deixa aí no comentário. Vai bem? Esse é o exemplo que como que devemos estar perfeitos diante de Deus. Porque agora Cristo aponta para a construção do templo aponta para o nosso coração, que através da pessoa de Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, que somos templo do Senhor. E cada dia temos que estar melhores para Deus. Amém? Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe seu comentário.